Olá, hoje nós estamos recebendo o diretor do CAPS, o psicólogo Davi e o enfermeiro George Eduardo. Essa é a segunda edição do Papo Amazonês e hoje nós estamos com pessoas muito especiais que vamos falar sobre justamente um dispositivo que é de suma importância para o município de Nova Olinda do Norte. Então, diretor, muito obrigado pela presença, psicólogo, muito obrigado, enfermeiro, muito obrigado pela presença. E esse papo ele vai ser muito esclarecedor, né? Para a nossa sociedade, para as pessoas que procuram serviços ou até não sabem onde buscar. Sim. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui no Papo Amazonês, né? E trazer para a população a informação sobre a saúde mental no nosso município, que é um dispositivo que ele não é tão conhecido, mas que a gente começa a partir de então trazer para a sociedade, trazer para as pessoas que possam transmitir e para que saibam entender como é que funciona o dispositivo da saúde mental no nosso município. Eu sou o Jean, enfermeiro e diretor do CAPS, estou diretor, né? E a gente está trabalhando nesse mês de maio, que é um mês que a gente trabalha também a luta antimanicomial, que por incrível que pareça, é uma campanha que é do mesmo dia da luta contra a exploração sexual infantil, né? Mas a gente também trabalha essa luta antimanicomial, que é uma forma de a gente trazer uma forma de tratamento diferenciado para o paciente que sofre algum transtorno mental. E a gente vem nesse sentido de trazer informações de como é trabalhado, né, qual dispositivo você procura para que você tenha informações das questões da saúde mental do município. Nós estamos em equipe hoje e eu fico muito feliz porque andar com essas duas relíquias também que trabalham comigo, e juntar conhecimento para que a gente desenvolva uma nova qualidade de saúde mental no nosso município, até então não trabalhada, mas que a gente consegue reformular uma nova característica de trabalho. Isso mesmo. Muito obrigado pelo espaço, né, Gismila Cunha. Nós estamos aqui para falar resumidamente, né? Não tem como esgotar um assunto tão importante que é a questão da reforma psiquiátrica, a luta antimanicomial e o CAPS como o dispositivo mais importante aí, né, que nós temos o privilégio de ter aqui no município. Né? Para quem não sabe, o CAPS ele é instalado em determinada região de acordo com a quantidade populacional. Então, o mínimo que se pode, né, colocar um CAPS, um dispositivo desse, são 20 mil pessoas. E segundo o IBGE, Nova Olinda tem menos de 30 mil pessoas. Então, assim, é um privilégio para nós, enquanto nova-olindenses, para a sociedade, poder contar com esse serviço, que apesar de ser o nível básico do CAPS, oferece uma complexidade de atendimentos. Exatamente. Então, no caso, hoje o CAPS, como mesmo o nosso psicólogo da unidade relatou, né, informando a questão populacional, né? Muitos municípios do nosso Amazonas não possuem, infelizmente, as unidades de CAPS instaladas. Então, são poucos municípios que têm esse privilégio de ter uma unidade, que possam ter profissionais que possam sempre levar o melhor atendimento à população no caso, né? E Nova Olinda é privilegiada, né, por ter uma unidade aqui, uma instituição que leva sempre o melhor atendimento aos pacientes da unidade, né? Sempre levando o melhor conhecimento também e fazendo aquela reabilitação psicossocial, né? Que hoje é empregada, que antigamente não era empregada e hoje, após a reforma psiquiátrica, né, mudou alguns trâmites e hoje a nossa saúde é essencial. Então a gente traz da melhor forma possível os atendimentos, seja ele com psicólogo, seja ele com enfermagem, seja ele também com o nosso diretor da unidade, seja ele com o ambiente médico, né? E também com assistência social. Temos também outros profissionais diante ao CAPS que trabalham na forma com o artesanato, né? Temos nossas bases também técnicas que sempre dão o melhor suporte aos nossos pacientes, que sempre merecem o melhor, né, atendimento para tudo. Então, gente, vocês perceberam que só nessa abertura a informação já foi muito grande, né? Então, pode esperar que vai ser um show de informações e muito úteis para a nossa sociedade. E trabalhar a saúde mental, né, diretor, é algo muito delicado, né?
E também é algo que você trabalha com pessoas que não se pode divulgar, você não pode expor, ou seja, como eu falei, é muito delicado mesmo. Conta pra gente como é esse trabalho. Hoje, né, o CAPS trabalha uma saúde mental diferenciada. A gente sabe que tem a imagem do paciente que a gente precisa preservar, até porque esse é um papel fundamental da equipe, né, preservar, que muitas das vezes, pelo estigma que a sociedade já agrega de um preconceito contra o portador de sofrimento mental, é meio complicado. Mas de 2001 para cá, que iniciou-se a reforma psiquiátrica, houve um grande avanço, uma modificação brusca na forma de tratamento, humanizando a forma de tratamento, né? De 2001 para trás, vocês imaginam uma saúde mental onde o paciente era cuidado com cadeiras elétricas, com alguns outros tratamentos que, ao invés de cuidar, né, de dar uma qualidade, fazia com que aquele paciente, além de ser maltratado, apresentasse outras doenças a partir dali daquele tratamento, que era um tratamento desumano, né? Seria tratar o humano como um bicho, vamos dizer nessa linguagem mais vulgar. Mas assim, de 2001, que foi quando se foi promulgada a lei da luta antimanicomial, onde a gente luta uma qualidade de serviço, de atendimento ao paciente com sofrimento livre, né? Porque é um tratar diferente. Funcionava de uma forma bruta. Hoje, a saúde mental dentro dos CAPs que hoje existem no Brasil todo, que são poucos, não sou o quantitativo que o Brasil precisa. O Brasil precisa de mais, o Amazonas também. Mas assim, o quantitativo que tem com essa reforma já é o início de um trabalho que foi feito muito antes da gente nem nascer, né? Em 2001 foi promulgada a lei antimanicomial, mas ela tem uma luta aí de 12 anos ou mais antes para que ela fosse promulgada. Você imagina quantos mil pessoas nós não perdemos com essa forma de tratamento anterior, né? Com choques elétricos, com tratamentos que eram para pessoas, para animais, vamos dizer assim, né? Então, de 2001 para cá, o CAPS ele vem desenvolvendo, né, vem substituindo um tipo de tratamento que era manicomial. Hoje nós tratamos, nós pelo menos iniciamos a colher frutos de um tratamento em liberdade, fora da gaiola. Então, nós como CAPS, nós como saúde mental, estamos implementando, porque é uma semente, Gesinida, que a gente planta agora, mas a gente colhe ela a longo prazo. Para que a gente colhesse hoje essa campanha dessa forma, em 2001, quando foi promulgada a lei, teve uma luta antes. Então, você imagina, agora, em 2024, a gente está começando a ter um outro foco, uma outra imagem dentro da sociedade que não era vista. Então, a luta antimanicomial, ela existe. A gente está aqui para justamente mostrar que ela existe e que o nosso tratamento, o nosso cuidado com o ser humano está sendo diferenciado a partir de então. E essa campanha, ela é pouco divulgada no município, né? Sim. Sim, como eu falei, existe uma outra campanha que ela tem muito sucesso e muita visibilidade, que é a luta contra a exploração sexual infantil e das crianças e adolescentes, que é no mesmo dia. Então é uma luta que tem uma visibilidade grande, que é a luta contra a exploração. E a nossa luta de manicomial, ela é concomitante. Por isso a ideia da gente começar a trabalhar ela de forma mais exposta e unir as duas seria a luta por um tratamento de liberdade, como o paciente mental merece, e também a luta contra as pessoas que abusam das crianças e adolescentes. Então, é unir as campanhas para que a gente tenha um foco maior de abrangência dentro da sociedade. Mas só o fato de a gente estar colhendo o fruto de 2001, hoje em 2024, a gente sabe que é um fruto de uma árvore que vai dar ainda mais frutos. Porque se foi plantado lá e hoje a gente está começando a colher profissionais, começando a plantar na sociedade a ideia de uma qualidade de serviço, de atendimento mais humanizado, porque isso é muito importante, né? Se a gente está colhendo hoje é porque a gente sabe que mais na frente a gente vai colher mais ainda profissionais com qualidade mais humanizado para cuidar e qualificar o cuidado com o paciente, né? O importante é começar, né? Plantar. Você imagina, começou em 2001, antes de 2001 foi promulgada e hoje a gente está plantando mais sementes para a gente colher mais frutos na frente de cuidados. Legal. Eu creio que essa campanha ela dura o ano todo, né? Mas ela se intensifica justamente no mês de maio, e dia 18 também. Sim, a luta antimanicomial é diária.
Porque a gente precisa, dentro da sociedade, primeiramente, tirar o estigma que a sociedade tem, o preconceito contra a pessoa que pensa diferente de mim. Todo mundo pensa diferente do outro. Por isso que a gente tem aquele ditado que é bem comum, que falam, de louco, todo mundo tem um pouco. Sim, eu penso diferente de você, como o Davi pensa diferente de mim, como o Eduardo pensa diferente de mim. Eu só preciso respeitar e entender que todo mundo pensa diferente, né? E que é nesse diferente que a gente é igual, né? E a luta testimonial vem para isso, para entender aquela pessoa, que as pessoas entendem como fora da caixinha, que também tem o mesmo direito que eu, que dito pelo conhecimento vulgar, que tem o mesmo pensamento, mas eu não saio dos padrões. Mas o que forma o padrão? Então todo mundo está dentro do padrão, só precisa respeitar e acolher como humano. Cada um no seu quadrado. Sim. Exatamente. Importante também a gente relacionar a importância dessas campanhas, porque é um dia D, né? Um dia que a gente fala sobre aquela situação, traz conceito, né? Informação para quem estiver disposto a ouvir. Né? O abuso, por exemplo, o abuso sexual na infância ou em qualquer época da vida é um dos fatores de maior risco para o desenvolvimento de transtornos mentais. Então, olha aí, uma campanha tem sua importância e pode ser associada também com a questão da saúde mental. Né? Nós precisamos falar disso. Outra campanha muito importante é o Maio Furtacô, que traz sobre a questão dessa importância da saúde mental materna. Né? Temos desenvolvimento de transtornos depressivos, por exemplo, pós-maternidade, pós-parto, né? Onde ali a mãe ela passa por todo aquele período delicado de puerpério, né? Com todas aquelas alterações hormonais biológicas, e isso também é um fator determinante na saúde mental. Então, falando de modo geral, tudo está associado, tudo está interligado. Importante a gente saber que a saúde mental foi-se o tempo que era afastada, separada da saúde física, porque uma está ligada à outra. Se o sofrimento está demais na mente, o corpo começa a reagir, responder e adoecer também. Então, da mesma forma que a gente procura um tratamento físico com o médico, com a receita, com o remédio, a gente também deve priorizar a saúde mental e não considerar o portador de transtorno mental como afastado da sociedade, porque isso a gente faz há muitos anos enquanto sociedade humana, né? E todos temos direitos de cuidado, de tratamento, de dignidade. Nem todos os transtornos são severos a ponto da pessoa precisar ficar presa. O manicômio, ao contrário do que muita gente pensa, era um lugar mais de prisão do que de tratamento humanizado. A reforma psiquiátrica trouxe essa mudança, né, na sociedade. É a gente entender que o louco ele não precisa estar preso, né? Ele precisa estar sendo tratado com respeito, com liberdade, com possibilidade de inserir-se na sociedade, na família. Né? Essa é a grande diferença da coisa. E às vezes até a gente próprio se rotula, né? Sim. Sim. Muitas vezes a gente, eu tô com problema, sei que tô com problema mental, preciso de ajuda, mas eu não vou procurar porque vão dizer que sou louco. Pelo estigma, é o que eu te falei agora, o estigma que a gente carrega de herança que os nossos pais deram, até pelo conhecimento anterior, que não tinha tanto conhecimento, mas a partir do momento que a gente adquire conhecimento e vê que o estigma que a gente carrega é o que foi plantado na gente, e se a gente se livra desses estigmas, consegue olhar para o outro com mais claridade, a gente vai entender que ninguém pode ser excluso daquilo que lhe pertence. Como é que eu vou te cobrar a ser mais humana se você é humana? Será que nós nos mecanizamos? Entendeu? É a forma de tratar a saúde como realmente deve ser tratada, respeitando o teu direito de ser tratado em liberdade, né? Como qualquer outra doença clínica. Hoje, em Nova Olinda, depois que a gente começou a implantar as ferramentas de saúde mental, a gente consegue verificar que está engrenando aos poucos, até entrar o conhecimento na sociedade, porque não depende de mim como diretor, do Davi como psicólogo, do enfermeiro. É um problema nosso de sociedade tentar entender como funciona nós mesmos. Nós às vezes nos estigmatizamos tanto com preconceitos que a gente não consegue tentar abrir a mente para entender que o outro tem o mesmo direito que eu. Aquele ser humano que anda ali, que anda ali, tem o mesmo meu direito de ir e vir, né? Então eu preciso respeitar esse direito, entender
que ele tem o direito de ir e vir como eu. E também tem o direito ao cuidado da saúde como eu. Tem o direito a qualquer outro tipo de cuidado como você, como eu, como qualquer um de nós. Sabemos que é difícil mudar a mentalidade da sociedade, mas água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Né? Assim diz o ditado popular. Então, esse nosso trabalho que a gente está vindo aqui contigo, batendo um papo amazonês com muito carinho e trazendo essas informações, não vem de hoje. Né? A gente vai trazendo uma informação que ela vem aos poucos sendo pinhada e hoje a árvorezinha já está crescendo as folhas. Então, a gente está chegando aqui no Papo Amazonês para justamente trazer para a nossa sociedade essa informação. Porque muitas vezes a gente fica na nossa casinha e não tenta entender o que está acontecendo na nossa casinha geral, nossa grande maloca, que é a nossa sociedade, onde a gente vive. Né? Isso, verdade. Davi, você já escutou alguém que estava bem chateado porque eles chamaram de doido? Porque quando eu era criança eu lembro que era uma ofensa. Seu doido, sua doida, né? Sim. Hoje já não mais. Porém, mas ainda existem pessoas que têm, rotula, né? Essa palavra, o doido, por exemplo. E você já chegou alguém magoado por conta disso? Muito magoado. Mas antes de chegar nesse ponto, é importante a gente olhar bem para trás da nossa história. Bem para trás mesmo. Quem conhece um pouco de literatura, que pesquisa um pouco sobre a história, sabe que desde antigamente o que o doido fazia? Quem que era considerado doido? Fora da sociedade. Era mal visto, que é o estigma que o Jean disse. O estigma é aquela cicatriz que fica socialmente, é como todo mundo considera e rotula aquela pessoa. Né? Então o doido ele não é compreendido, ele é excluído no decorrer da história da humanidade. Né? Foi-se o tempo que eram inclusive assassinados, apedrejados, torturados, presos, né? Em vários outros momentos da história da humanidade. E aí quando a gente chega hoje aqui, né, no século XXI, em 2024, a gente tem todo esse percurso histórico que por mais que a pessoa não saiba explicar o porquê, o doido ele é mal visto, estigmatizado, né? E aí o que acontece? Mesmo a pessoa sendo acompanhada, tratada, né? Nós chamamos de psicoterapia, que é o processo com o psicólogo, psicomedicamentoso com o médico, né? As medicações quando necessário. Mesmo sabendo dessas informações, pesa muito ser chamado de doido. Né? Pesa muito, é muito peso. E isso atrapalha o prosseguimento do tratamento e isso atrapalha a busca pelo serviço adequado. É bem importante esclarecer, pegando o link do Davi, o que é o doido hoje e o que é o doido no século passado. Essa era a minha pergunta. No século passado, o doido era tudo aquilo que enferrava a sociedade. Um gay que andava por ali, um homossexual, um negro, uma prostituta. Isso tudo naquela época, que era de contra as regras da sociedade, era tido como louco. Então, daí o surgimento dos manicômios. Tudo que era enfeiava aquela sociedade, eles retiravam e excluíam. Hoje, qual é a visão de louco hoje e a visão de louco anteriormente? Né? Então isso é muito complexo, esse é assunto para 3 papos amazoneses, né? No mínimo. Assim, no mínimo 3, mas aí a gente pode levar um vademecum de tanto saber. Mas assim, muitas informações do que era louco anteriormente, hoje como é o que é o louco, hoje que realmente é, né? Que tem uma casa, a gente diz a caixinha fora do lugar, mas que a gente com cuidado característico e claro, a gente vai fazer com que essa pessoa seja reinserida na sociedade, que ele tenha uma vida normal, como eu, como você, como o cameraman, como todo mundo, né, dentro da sociedade, exercendo o seu papel dentro da sociedade, o acompanhamento que tem que ter, exercendo a função que ele tem que ter dentro da sociedade. Um professor, um educador físico, um enfermeiro, um diretor, um jornalista. Então, todos nós podemos ser loucos, mas estar inseridos na sociedade com tratamento e liberdade. É isso aí, gente. Vamos já fazer um intervalo rapidinho e já retornamos. De volta com o Papo Amazonês, vamos conversar um pouquinho com George Eduardo, enfermeiro do CAPS. George, conta pra gente a diferença do tratamento em épocas passadas para o tratamento atual com a pessoa
Que sofre. Sofrimento Então, mental. com sofrimento mental. Sofrimento mental. Eduardo, acho que essa energia tá super. Não, não tô nervosa não, é porque me distrai aqui. Vamos trocar de lugar? Não, que Deixa eu só te em paz. Ela que tá lembrando da ondinha. Porque assim, eu fico preocupada em chamar o Davi, David, Davi, Não, David, não meu se Deus. preocupa com isso não, David. Mas eu David, já tudo chamei entra ele numa de só. Davi, se for chamar David agora, o pessoal nota tudo, mano. Mas aí tu fala só na gente David ou Davi, é porque às vezes eu tô muito inglesada, eu falo David. E quando eu tô brasileirada, eu falo Davi. Acabou assim. Já? Então tá, pode continuar, né? De volta com o Papo Amazonês, vamos conversar um pouquinho com o George Eduardo, enfermeiro também no CAPS. George, conta pra gente sobre o tratamento que era feito anterior e o tratamento atual com pessoas com sofrimento mental. Bom, gente, pegando aqui um pequeno frisamento que o diretor Jean e o nosso psicólogo da unidade colocou, né, sobre a questão antes da reforma psiquiátrica, que eram colocadas pessoas que eram excluídas da sociedade somente em um local, né? E essas pessoas, muitas vezes, por ser excluídas, eram colocadas num ambiente total, vou esquecer. Descaso. Um descaso humano. E nisso tudo, a saúde não era tão propícia, né? Não era uma coisa muito legal de ser vista. E nisso tudo, existiam alguns tratamentos anteriormente com essas pessoas que eram muito invasivos, né? Tratamentos extremamente não humanizados, que eram tratamentos através de choques, né? Também tratamentos como a lobotomia, né? Que eram tratamentos extremamente não humanizados, como foi dito, que tiravam muito a pessoa, o seu eu, né? A pessoa que anteriormente podia falar, que podia andar, que podia conversar, né? Por mais que tenha algumas situações adversas, né, que tinha uma certa dificuldade, mas com isso, após esse tratamento, seja de choque, com a lobotomia, né, que era um tratamento de choque, era através de equipamentos que colocavam, né, em cada lado davam voltagem. Sim, voltagem. E com isso, esse tratamento era com 35 amperes, né, que não é uma voltagem mínima nem muito alta, mas era suficiente para deixar a pessoa em uma certa convulsão por 40 a 1 hora. Então imagine, né, você pegar uma pessoa, colocar numa maca amarrada e ter essa voltagem na cabeça, e com isso essa pessoa ficar a 45 minutos a 1 hora tendo convulsão, né, é totalmente desumano, certo? E anteriormente tinha também a questão da lobotomia, que nada mais nada menos era uma picareta com uma agulha, digamos, né, de gelo, que era colocado no gelo anteriormente, antes de iniciar o procedimento, que era a base de anestesia, né, que colocava, que a agulha é basicamente desse tamanho, né? Era um tamanho muito grande, que tinha o quê? A possibilidade de fazer um corte, né, no lobo, né, do nosso cérebro para cortar as emoções, entendeu? Então, aqui o médico só pegava o martelinho com a picareta e, como assim, fazia um certo procedimento invasivo que trazia benefício no caso, a visão deles, um benefício que naquela época era benéfico, mas depois de muito tempo se tornou extremamente maléfico, né? Então, com isso, esse tratamento fazia o quê? A pessoa que muitas vezes conversava sozinha, que é o caso de esquizofrenia, a pessoa que muitas vezes gritava, né, sozinha, que ficava perambulando no corredor, nos leitos, sozinha, sem o acompanhamento, que era feito esses tratamentos, após esse tratamento, no caso, com a lobotomia ou com o tratamento de choque, a pessoa ficava robotizada. O que seria robotizada? Ela ficava com o Jean sentado, sem interação com ninguém, ficava muitas vezes numa cama de um leito, né, até o fim da sua vida, porque em estado vegetativo. Sim, em estado vegetativo, que a gente diz, não conversava, não se alimentava por conta própria, tinha a ajuda de outras pessoas, né, e se você deixava a pessoa ali sentada, ela ficava por muito tempo e sem interação com
o meio externo, né? Não conversava e assim por diante. E hoje, gente, após a reforma psiquiátrica, né, teve uma mudança drástica, né, para a humanização. Esse tratamento hoje é questão de medicamentos, né, controlados, que é repassado por o nosso médico ou por profissionais especializados na área. E esse tratamento é recorrente juntamente com os familiares, né, que levam as informações dos pacientes até nós, ou o paciente vem até nós também informar como que ele está se sentindo, como que ele está lidando com a sociedade, e assim por diante. São tratamentos hoje de uma forma mais humanizada do que daquele tempo atrás, né? Então, hoje é um tratamento muito eficiente, porque hoje é uma reabilitação social que tem, né? Então o paciente já tem aquele preconceito de anterior, era louco, era doido, que tinha que ficar preso. Hoje não, hoje é totalmente diferente. Hoje o paciente vai até nós, conversa totalmente, se abre, né, de uma forma com seus pensamentos, conversa de uma forma bem legal. E temos também no tratamento com a questão de injetáveis, que são medicamentos mensais, né, e assim por diante. Então são tratamentos hoje mais benéficos do que maléficos, né? É mais para a humanidade, a humanização. E nada forçosos, né? Voluntários. Hoje a gente bate muito nessa tecla, Eduardo, que o tratamento em qualquer área de setor de saúde mental, ele não é um tratamento de imposição. Hoje, após a reforma psiquiátrica, o tratamento é totalmente voluntário, gente. Precisa a pessoa, ou a familiar, ou o paciente buscar. Nós não temos um poder de polícia de impor um tratamento. Esse paciente precisa querer ter esse tratamento, né? Até porque a gente entende que se ele busca, porque ele não vai buscar à toa, porque ele realmente está precisando de ajuda. Nós estamos lá já no apoio para ajudar. Uma vez que, de algumas outras situações, existe o tratamento que é perante a justiça, o nosso não. Hoje a saúde mental no total, tirando o uso abusivo de álcool e outras drogas, que é uma outra situação, né? Hoje o tratamento psicossocial, ele é totalmente voluntário, tá? A pessoa busca, muitas vezes, quando ele não vai direto ao CAPS, mas ele vai na atenção básica, ele é pré-avaliado, e se ele tem aquela situação, ele é encaminhado para o CAPS com todo o parâmetro para a gente dar continuidade num tratamento humanizado. Cada projeto que a gente desenvolve para cada paciente que vai, gente, cada pessoa que nos procura é um projeto terapêutico singular, porque cada pessoa é tratada de forma singular, certo? Cada um de um jeito diferente, porque cada pessoa ela tem um jeito diferente. Então a gente precisa adaptar a cada um o projeto terapêutico que é desenvolvido para ela. É uma busca da cura de fato, né? Ressocialização. A gente diz ressocialização porque a loucura não existe, a gente diz, né? Um termo nosso. A loucura não existe. De louco, todos nós temos um pouco. Então, é uma ressocialização, é um entendimento de que você precisa, sim, ter todo o aparato terapêutico, mas estar reinserido na sociedade novamente, exercendo sua função dentro da nossa sociedade. Uma última pergunta, Jean. Você acha que não existe necessidade de, em algum momento, ser obrigatório o tratamento para determinados casos, por exemplo? Eu, como diretor do CAPS e como um dos mantenedores da saúde mental do nosso município, que luta pelo tratamento de liberdade, de forma nenhuma, eu não concordo com o tratamento encarcerado. De forma nenhuma, pelo seguinte fato: existem fatores da sociedade que elas precisam ser trabalhadas. Primeiro, tronco de alicerce familiar. Isso precisa primordialmente ser entendido que a responsabilidade da saúde ela vem do individual para o coletivo. Então, se o tratamento desse paciente portador de sofrimento mental, ou qualquer outro sofrimento, ele for trabalhado dentro da família, posteriormente, ele vem do individual para o coletivo. E isso espelha a sociedade, A gente sabe que a saúde mental ela é complicada porque você cuidar de um doente, isso também adoece, Adoece os familiares, adoece a sociedade. Mas a gente precisa entender que isso precisa partir do individual para o coletivo. Então precisa sim ser, se eu acho e se eu sinto a necessidade, eu vou em busca. Uma vez buscado, nós estamos ali já de braços abertos para abraçar, acolher
ouvir, orientar e conduzir da melhor forma possível. Psicólogo, como eu faço essa busca? Olha, hoje no município nós temos essa possibilidade, né, mais inclusive ampla. Porque há 10, 15 anos atrás, em Nova Olinda do Norte, nós não poderíamos, se precisasse, ter uma consulta pelo SUS pública com um psicólogo, né? E hoje, através da atenção básica, aquele agente de saúde que vai na sua residência, ele pode já fazer o encaminhamento, fazer a orientação, estão treinados e capacitados para isso. Para encaminhar para a atenção básica, onde ocorre ali aquela primeira avaliação para ver que nível você se encontra, qual a necessidade, se você está apresentando algo mais grave ou algo mais leve, e a partir desse parâmetro é que vai ser direcionado. O CAPS também funciona para a comunidade de portas abertas, então assim, nós também fazemos uma primeira consulta lá, um primeiro atendimento, e de acordo com a discussão, né, multiprofissional da equipe responsável, a gente vai orientar para qual setor seguir ou se continua conosco. Né? Então, assim, hoje está muito mais viável para você procurar ajuda em saúde mental. Né? Nós estamos de portas abertas. E lembrando, de maneira voluntária, né? Você precisa se dispor, a família também precisa se dispor. Né? A gente vai procurar ali atender os princípios do SUS, né? Com respeito, com integralidade, buscando respeitar os direitos, a dignidade humana, né? Sendo mais humano de modo geral. Legal, gente. Então não precisa ter vergonha de buscar ajuda, né? A saúde mental, ela é urgente, é uma saúde que você tem que ter urgência, assim, claro, como a saúde do corpo também, né? Sim. Mas se o mental tá bom, o corpo hoje ela também está vai estar. Antigamente existia uma diferença, a saúde clínica, corporal, física e a saúde mental, que não dava, a gente não dava tanto interesse. Mas depois desse boom da pandemia, que realmente surgiu uma bola de neve imensa de saúde mental, da importância da busca pela qualidade do intelecto para que a gente possa seguir. Isso foi importante para que houvesse um up na saúde mental, para que a gente realmente ressurgisse. Ei, vem para a saúde mental, você precisa se cuidar, você precisa se buscar. E por isso hoje a gente trabalha mais afinco, para que a sociedade se entenda que é necessário, sim, porque ela está atrelada. O teu ambiente, onde tu vive, toda a situação que tu vive, a tua forma de moradia, a gente fala holisticamente, tudo que te rodeia tem interferência na tua saúde mental. Não é só janeiro branco, né? Não, é janeiro branco, setembro amarelo, luta testemunial, é o ano todo e todos os dias da nossa vida. Como a gente diz, né? Logo na campanha de janeiro branco, é de janeiro a janeiro, saúde mental. Né? Então é o ano todo que você procura ter sua saúde mental. Né? Porque ela não é somente frisada no janeiro branco. Tem maio, setembro amarelo, então são todos os meses do ano que a gente trabalha a saúde mental. Então, no caso, a saúde é de janeiro a janeiro. Muito bom, gente. Então, nesse momento, a gente vai pedir para que vocês façam as considerações finais de vocês, tá? E agradecer mais uma vez vocês estarem aqui no Papo Amazonês e informar a sociedade sobre tudo isso. Gente, quanta informação maravilhosa, a gente viu? tem que fazer mais papos amazonenses. Isso só é a primeira parte. Começa pelo George, então. Bom, gente, agradecer pelo espaço, Gisneida, agradecer pela toda a equipe que está aqui, né, pelo espaço também que foi cedido a gente. Foi um pouquinho da nossa labuta diária, né, de trabalho, e agradecer pela atenção de vocês e que seja de muitos encontros futuros que a gente possa fazer aqui. Então, eu me chamo Jorge Eduardo, sou enfermeiro do CAPS e passo a bola para o nosso diretor Jean. A gente vai fazer o fechamento. Assim, eu como diretor do CAPS, tendo uma equipe maravilhosa, porque nós somos bem pouquinhos, mas a gente acredita que é nessas andorinhas aqui que vão fazer um verão imenso. Se a gente começa a plantar agora, a gente vai colher futuramente pessoas mais conscientes da importância da saúde mental. E a saúde mental não é só para quem tem loucura, todos nós precisamos de saúde mental. Tá bom, gente? Então nós, enquanto CAPS, enquanto saúde mental do município, nos colocamos à disposição. Busquem conhecimento, nós estamos lá para isso. Nós somos 5, mas a gente se reveza dando informação para quem busca. Se você tem uma dúvida quanto à questão da saúde mental, nos busque. Tem enfermeiro, tem a gente lá em plantão. Além da gente, tem também assistente social, tem médico. Então a gente vai estar todo o tempo trabalhando também, a gente orienta além de atender.
A gente previne antes que o evento apareça e se instale. Então eu te agradeço o espaço, o Papo Amazonês, a Gesineira, toda a equipe que está por trás da câmera, que nos convidou e deu esse espaço, porque é muito bom. Como eu, como nova-olindense, me sinto feliz de estar aqui representando o povo da nossa cidade e trazendo informação para a minha cidade. Obrigado. O CAPS está à disposição de toda a população. Mais uma vez também agradecer toda a equipe, Jéssica Cunha, equipe técnica aqui do espaço do Papo Amazonês, né? Isso é um assunto muito importante de ser falado, isso é algo, todo conhecimento ele é importante. Nós não estamos ainda no modelo ideal de tratamento. Né? Faz 20 e poucos anos que isso começou a ser modificado e tem muita coisa para ser melhorada sim, aprimorada, aperfeiçoada, né? E essas mudanças ocorrem através das leis que são vigoradas, né? Da adesão política sobre isso, porque o governo é responsável por implementar essas melhorias em prol do povo. Né? Como eu falei no início da entrevista, da fala, nós temos o privilégio, Nova Olinda do Norte tem o privilégio de ter um CAPS aqui. Isso só é possível graças à boa gestão que nós temos, nossa gestão pública, né, nossa prefeitura, nossa gestão de saúde, em assistência social, de um modo geral. Mas isso tudo só vai funcionar a partir do momento que a população, que é usuária do serviço, for e colocar em prática. Eu, enquanto psicólogo, se eu chego ali na mesa do atendimento e passo as minhas orientações, isso só vai valer se a pessoa for colocar em prática, der ouvidos e fazer funcionar. O nosso mérito depende do quanto vocês conseguem colocar isso na vida de vocês, né? Então, muito obrigado mais uma vez e que isso sirva aí de alerta, de reflexão, para que a gente possa cada vez mais buscar a nossa saúde de um modo geral e procurar estar cada vez melhor enquanto profissional e serviço. Muito obrigado. É isso aí, gente. O Papo Amazonês está encerrando agora. E eu não poderia deixar de falar sobre Nova Olinda do Norte, né, já que você falou como nova olindense. 3 nova-olindenses, gente. Antes você precisava sair do município para falar com um psicólogo, para falar com um enfermeiro e ter um outro enfermeiro como o Jean, que são 3 nova-olindenses. Na nossa infância a gente precisava sair daqui para buscar. Hoje nós temos nós mesmos da própria terra. Nós saímos e voltamos. Do nosso corpo da terra. E muito orgulho de você, muito orgulho de você, tá? E você também, Jean. Muito obrigada. Eu sou mais velho. Obrigado. Tchau, gente.